Capítulo 1. Apanhei o elétrico à hora habitual e deixei-me levar pelo entorpecimento da viagem, cujo trajeto eu conhecia de olhos fechados. Aliás, de olhos pregados num livro, usava a audição como bússola. A campainha que sempre ressoava na Foz Velha para espantar os transeuntes, a curva a circundar o castelo da Foz que fazia guinchar a madeira do carro elétrico, as ondas do mar que batiam com violência na barra junto ao jardim do Passeio Alegre, o alarido dos pescadores a consertarem as redes no Largo do Ouro. Eu cavalgava paisagens interiores, agarrado a uma história, e o elétrico passeava-se rotineiramente entre Matosinhos e a Praça da Liberdade no centro do Porto, dentro dos limites do seu horário habitual. A manhã despertava com a presunção de saber o que a esperava, a neblina dando lugar à nitidez dos barcos no rio e o sol beijando demoradamente os pinhais orvalhados da Arrábida. Eu estava instalado nas traseiras, lugar que normalmente escolhia para evitar ser incomodado pelas senhoras com sacos de compras, ramos de flores e crianças pela mão ou pelos homens que entravam no veículo como quem chega a uma taberna fazendo conversa sem querer saber se do outro lado alguém os queria ouvir. Junto à entrada e à saída havia uns bancos atravessados na perpendicular aos demais, chamados em gíria popular bancos palermas. Era a zona onde do teto saíam alças de couro para que os passageiros que viajavam de pé se pudessem agarrar. Estávamos no Largo do Ouro, pelo que só podiam ser 8h30, nem precisava de consultar o relógio. Levantando distraidamente os olhos de uma página para assimilar uma passagem mais densa, deparei-me com uma cena no banco palerma das traseiras que me prendeu o olhar. Duas pessoas ali sentadas, que presumi serem mãe e filha, olhavam-se de frente e a menina, que não devia ter mais de 4 anos, falava com as mãos. A senhora, sem emitir qualquer som ou gesto, estava claramente desagradada, reprovando com fúria a filha por estar a comunicar por gestos. O olhar da mulher era faísca de forja e a sua boca contorcida denotava vergonha e vexação. «Coitada da menina! É mudinha!» exclamou uma passageira à minha frente, toda vestida de luto, ainda com o lenço de ir à missa na cabeça. Eu já tinha aprendido na faculdade que chamar mudo a um surdo-mudo era não só ofensivo como incorreto, visto que esses indivíduos não apresentavam quaisquer alterações no aparelho fonador. O problema estava ao nível do aparelho auditivo, que impedia a aquisição da linguagem e consequente capacitação para falar. Apesar da repulsa pela falsa preocupação subjacente no comentário, não consegui evitar pensar o que seria a vida daquela criança sem ouvir e incapaz de comunicar com o mundo. E de repente fui só ouvidos, descontando a chiadeira do elétrico e o murmurinho dos seus ocupantes. Reconheci ao longe a sirene de uma fábrica, anunciando que eram horas de iniciar a produção. Mais perto, um cão ladrava insistentemente enquanto um velho o afastava com todo o tipo de impropérios. 2 rapazes davam gritinhos de alegria, pedalando com força para manterem os veículos ao lado do elétrico. Sem tudo isso, eu seria capaz de viver. Mas e se me tirassem a música? E as palavras? O diálogo? A crença no entendimento através de uma linguagem comum? Passado nem um minuto, a menina voltava a dar voz às suas mãos e novamente a mãe a fazia calar, segurando-lhe convictamente os braços delgados. «Coitadinha, só fala com as mãozinhas», exclamou com voz reverberante uma vendedora de legumes que acabara de entrar no veículo e se foi instalar no Palerma ao lado das duas. Reparei com estranheza que a garota dirigiu um olhar severo à nova ocupante. Com certeza entendera o que dissera por ter lido nos lábios ou simplesmente porque essa mulher falava mais com as expressões faciais e postura corporal do que com a linguagem verbal. Depois de a fitar uns instantes, voltou a falar com as mãos, com a mãe, cada vez com mais impetuosidade, e de novo a mãe reprovava a situação. «É doentinha?» perguntou a vendedora à mãe. Ninguém lhe respondeu, e ela reiterou a sentença. «Coitadinha». Então, de repente, irrompeu bruscamente uma voz de criança que mais parecia ter nascido naquele preciso momento para espantar os demónios. No máximo volume de voz, a menina afirmou: «Eu não sou coitadinha!»
O meu espanto foi comungado pelos outros passageiros, que olhavam para a menina como se fosse uma assombração, uma improbabilidade da natureza ou um prodígio de Deus. Até à Praça da Liberdade, o meu livro foi esquecido, e eu percebi que a mãe da menina é que não ouvia nem falava, porém não gostava de expor as suas fragilidades. Para todos os efeitos, a surdez é uma mutilação invisível que atinge um dos pilares das relações humanas, a comunicação. A mulher sentia-se vexada com a sua condição e não queria que a filha a denunciasse com a fala das mãos. Por algum motivo, a miúda queria provocar a mãe. Dei-me também conta que quando um surdo não quer ouvir, desvia o olhar e fica uma conversa cega. Foi essa a estratégia da mulher para ignorar a filha. Um assobio entrou pela janela. Era o dono do quiosque que todos os dias cumprimentava o maquinista. Bandos de gaivotas grasnavam perto do elétrico, o que, aliado ao barulho das máquinas que levantavam a nova ponte junto à Rábida, quase abafava os sons do interior. Observava a menina. De faces redondas e um olhar escuro e profundo, tanto denotava um espírito simples e puro, como expressava uma inconformidade perto da revolta. Era como se tivesse uma carga demasiado pesada para a sua idade e não sei explicar propriamente o que me provocava essa sensação. Sei que tive vontade de a abraçar, de tocar nos seus caracóis dourados e de lhe dizer que podia confiar, que o mundo estava cheio de coisas boas, que havia futuro para ela. Com esse estado de espírito nostálgico, perdi-me em divagações e quando voltei a fitar o Palerma, os ocupantes já eram outros. Subjou contudo no meu peito um pouco de ternura que reservei para a lembrança daquela menina que falava com as mãos e com a boca e que fulminava com os olhos. Desde esse dia, sempre que passava no Largo do Ouro, procurava com os olhos os cabelos dourados da menina. Julgava que havia entre os umbrais das portas sempre abertas, os barcos dos pescadores, os artigos expostos à entrada das lojas ou os barris junto das tascas. Todavia não passavam de ilusões de ótica. Nunca mais a encontrei. E com os livros, as preocupações da faculdade e os devaneios do coração, esqueci-me dela. O que permaneceu foi a clareza que os sons de repente ganharam no meu dia-a-dia. Tudo era música, comparado com o silêncio total e devorador que imaginava existir na mente de um surdo.